Que bonitinho, obrigada, amor. Bem legal isso. Ok, baby. Tá gravando já? Uhum. Então, boa noite. Mais um encontro aqui, né? Onde a gente pode estar trocando. É o 50º. É? Não, é o 50º encontro. Trocando experiências e novidades de vida, né? Porque a gente estava aqui conversando sobre as novidades de vida e é legal a gente estar fazendo isso porque é nisso que que o espírito se alimenta. Né? O corpo se alimenta das nutrições, das proteínas, mas o espírito se alimenta disso. Essa semana eu estava até falando com a Carol, eu não sei nem o que a gente vai falar nesse encontro. E aí depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, acho que eu vou falar sobre a questão da luta da vida. E o texto que me veio à cabeça foi o texto de Jacó, né? E aí hoje a Andrea trouxe uma questão também de que ela sentiu uma sensação de ansiedade, sem ainda saber que algo ia mudar na vida dela, assim, né, Andrea? Aí casou direitinho com essa questão do texto também de Jacó, e com aquilo que aconteceu comigo com relação à clínica, que né, eu ainda não dei o testemunho total, não, mas assim, a gente estava de boa numa clínica bem menor, que não dava para fazer o trabalho que foi proposto, e, de repente, a Cíntia falou, eu não quero ficar aqui, né? E aí eu falei, ok, mas se a gente tiver que sair, vai vir a clínica, Deus vai mostrar para a gente onde está, eu não vou ficar procurando, porque hoje a minha vida não tem mais isso. As coisas estão aqui, eu sei que estão aqui. Então, a gente não tem mais esse movimento, eu vou procurar não sei o quê, não, elas têm para mim e eu vou atrair. E aí, nessa mesma semana, eu encontrei a clínica, estava na minha cara, na mesma rua, e com 9 salas, né? Uma coisa surreal. Aí eu fico falando que a gente cresceu sem crescer, né? Sem estar no tempo de crescer, a gente cresceu. O tempo, estou falando entre aspas, né? E, de repente, assim, essa coisa começou a acontecer e eu fui dando passo também sem ter razão para dar esse passo, porque era uma clínica enorme, né? Nós tínhamos ido ver uma clínica que estava R$12.000, que nem era tão boa quanto essa, e ali naquele lugar tudo é muito caro. E aí aí, cara, eu falei, será que eu fechei o portão? E aí eu falei, meio chateada ainda, né? Fui dar a volta para saber se eu tinha fechado o meu portão. Quando eu dei a volta, eu dei de cara com a placa da clínica. E aí, hoje, a gente tem que estar atenta, né? Atenta às coisas que aparecem na nossa frente. E aí, eu tirei uma foto, nem deu para parar, nem deu para nada. Aquele negócio ele estava ocupado, funcionando até dias antes, né? Ocupado e funcionando até dias antes. E eu tinha, em algum momento, eu tinha passado, olhado daquela casa, falei, nossa, não é uma casa, é uma clínica, né? Olhado, eu falei, nossa, bem que podia ser essa daí, mas, sabe, passei para a minha, né? E aí eu peguei, tirei a foto e vim para casa, mas eu imaginei assim, a outra 12.000, essa daí, né? Mas eu fiz o que eu tinha que fazer. Aí, cara, liguei pro cara e falei, eu quero ir ver. E aí fui ver a clínica. E a Cíntia falou, mas eu só vou pagar até 1.800, porque aí a clínica era 10.000, depois passou para, acho que era 12, depois passou para 10, depois passou para 7. Mesmo 7 ia estar pesado para a gente. Mas eu falei para ela, cara, vamos lá dar uma olhada, né? Aí depois a gente foi, aí conversando com ela, eu falei, olha, eu tenho um médico que ele quer entrar,
E aí a gente fez a soma e dava 2.000 e alguma coisa para cada uma. Aí ela falou assim, não, 2.500 não, eu só vou pagar até 1.800 dá. Eu falei, então é isso que você vai pagar. E fiquei mega tranquila. E assim, nada daquele sentimento, ai, eu tenho que segurar, ai, vamos fazer assim, vamos aceitar assim, nada daquilo aconteceu comigo. Aí eu peguei e aí tá. Aí a gente fez a reunião com o médico, aí ele na reunião, eu falei assim, senhor, não sei como é que vai ser, mas enfim, a gente está fazendo o que tem que fazer. Aí fizemos a reunião com ele, e ele pegou e falou para mim, para nós duas, tem uma colega minha que ela ficou doidinha com o projeto, é outra médica. E aí ela pegou aí eu olhei para ele e falei, tá dentro. Ele pode mandar vir que essa daí dentro. Não, fala que a gente aceita e tal. E, enfim, aí toda a conversa, tudo foi desenrolando de um jeito assim que eu nunca tinha visto desta forma, né? Já vi com a minha mentalidade diferente, mas desta forma, tão tranquilo, que a Carol até que me pegou aqui dançando, né? Quando o bicho estava pegando, eu aqui dançando, né? Então, assim, e aí chegou um dia que eu senti no meu coração, fica em casa. Porque estava assim, né? Eu tinha uma pessoa que veio ser uma das fiadoras, estava muito preocupada. Ai, porque você tem que fazer o contrato. Ai, porque não sei o quê. E a gente, né? Eu entendo perfeitamente, né? Essa preocupação dela. E aí isso, né? Meio que mexeu um pouquinho comigo e tal. Mas aí, no meio dessa história toda, tendo que fazer o documento, tendo que mostrar para ela, não, a gente vai ter o documento. Aí ela, senão eles pode cair fora e vai ficar só vocês, e aí vocês vão dar confusão. E aí eu falei, tá. E aí nesse dia eu falei, quer saber? Eu vou ficar em casa. Eu senti que era mesmo ficar em casa, sabe? E eu fiquei em casa desfrutando da filha que Deus me deu. E a gente aqui conversando e dançando e falando das coisas de Deus. Fiquei 2 dias em casa. Não boa. Nem tchum. E aí, só que eu falei, cara, por quê? Né? Por que eu fiquei em casa? Aí cheguei no outro dia na clínica antiga ainda, e eu falei para Deus assim, sentei para tomar um cafezinho na recepção, e aí falei para Deus assim, por que eu fiquei em casa esses 2 dias, Senhor, assim, bem de boa e tal? Aí ele falou para mim, a guerra, ela existe. Não é que a guerra não exista, a guerra existe. Mas quem luta por vocês agora, falando nisso, me lembra que tem sabe aquele caso que você falou assim, poxa vida, ficar falando em nome de Jesus, não, que Jesus vai ajudar, não sei o quê. Lembra disso? Que a gente estava falando, e a pessoa falou assim, nossa, Jesus já fez tudo, ainda tem que ficar fazendo mais coisa ainda. Não foi guerra, deixa ele descansar. Ele já fez tudo, eu quero falar um pouquinho disso. E aí ele falou, a diferença é que vocês não lutam mais a guerra. Agora são os anjos que lutam por vocês. E aí eu falei, caraca! E realmente eu passei os dias aqui, eu sabia, como a Andréia, né? A Andréia sentiu a sensação da euforia, da ansiedade, sem saber ainda que ia acontecer a mudança. E eu senti a sensação assim, parecia que tinha coisas acontecendo, sabe? E não estava me atingindo. E como se eu tivesse protegida dessa guerra, né? Mas eu senti a sensação. O bicho meio que pegando assim, ótimo, né? Aí eu falei assim, caramba, é verdade. E depois, essa semana, eu conversando com algumas pessoas que têm essa relação, né? Que entendem que tem essa relação com Deus e que não sei o quê, mas que tem a mentalidade de um Deus que não fez tudo o suficiente. Uhum. E não foi suficiente que ele fez. Então, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que sofrer, eu tenho que lutar, eu tenho que não sei o quê, porque a luta dele
não foi o suficiente. É assim que vivem essas pessoas. E aí o Deus que está no controle, que tudo descontrolado, né? Aí eu peguei e fiquei olhando essas pessoas e uma pessoa que me chamou a atenção foi isso. Foi ela dizer, mas eu tenho que encarar essa luta, eu tenho que lutar, eu tenho que enfrentar de frente esse negócio, porque Jesus vai me ajudar. E a gente inventa, né? Inventa a luta para ele, se ele já lutou, se ele já fez, se ele já venceu. E aí foi nesse momento, eu compartilhando com a Carol, ela falou assim, por favor, Jesus já veio, já lutou, já venceu, já fez a parte dele, ainda quer que ele fique lutando, deixa ele descansar. Sentadinho lá no trono. Sentadinho lá no trono dele. Rose, Rose, Tá. você está falando, me vem um versículo sobre que o Paulo falou sobre a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é nas regiões celestiais, Nossa. né? A gente sempre interpretou meio errado esse versículo, mas assim tá confirmando o que você está falando esse versículo, porque nós estamos achando que a gente tem que lutar no braço da carne, que é para ficar preocupado. Não é, a nossa luta está no âmbito espiritual. Exatamente. Né? E no âmbito espiritual, nós temos um exército, né? Que já é vencedor, né? Que a gente já sabe que é vencedor. Então, qual que é a nossa parte? A nossa parte é sempre acreditar que a luta já foi vencida. Já está vencida. Essa é a nossa parte. A gente precisa se conectar com essa vitória, né? Isso mesmo. Porque o que está acontecendo nas regiões celestiais, nós não vemos com olhos materiais, né? Isso. E assim, a gente sempre escutou de uma forma errada esse versículo. Sim, exatamente. Né? Se ela é contra a carne, se ela não é contra carne nem sangue. Exatamente, ela é no âmbito espiritual. E se no âmbito espiritual, você que é carne e sangue... No braço da carne, você não consegue nada. Então, você não tem que... Não é pelo seu joelho no chão. Isso é carne, né? Isso é esforço, né? Isso é mais por fé, é muito mais por fé, por tranquilidade e paz. É muito mais por tranquilidade e paz do que por muito clamar, por muito falar e por muito sofrer. Exato. Né? Não, exatamente. E assim, inclusive o sistema, ele assume isso, né? Que o mal nunca vence o bem. Em todas todo filme, isso aqui, as novelas, né? Aquele sofrimento, mas ela acaba bem. Ela só não dá para a gente a ideia de uma vida do bem, né? Que ela mostra só a vida do mal. Mas ela não pode, eles não podem dizer que o mal vence o bem. Porque o mal nunca venceu o bem. Porque o mal por si só já é caído, já é deficiente, já é mal. Insuficiente. Ele já é insuficiente. Insuficiente, exatamente. Nossa, que maravilha. Ele não se sustenta, né? Porque ele não está com a verdade. Exatamente. Ele não está com a verdade, ele cai. Exatamente. Porque só a verdade permanece para sempre. Só a verdade, elas permanece e ela não sucumbe. Exatamente. Jesus que é a verdade, caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Então, assim, aí eu falei, nossa, então é bem isso. E aí, quando a gente não está no âmbito espiritual, a gente está na carne e no sangue, a gente começa a ficar preocupado, a gente começa a querer lutar, a gente começa a querer fazer coisas, porque essas coisas que a gente está fazendo é que vai
né? A pedir pelo amor de Deus, né? Inclusive, a ficar pedindo, né? Implorando, pedindo. Pede também, pede também, né? Para Deus ouvir, peraí, calma. Que história é essa que você faz isso com teu pai? Um pai que te ama? Você tem que ficar pedindo para o teu pai, um pai que está atento a você, um pai que, sabe, você tem que ficar fazendo isso com teu pai, porque assim, cara, então procura outro pai. E a palavra fala que ele tem para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se a gente tiver essa crença, a gente vai agradecendo. A gente não vai pedindo. Exatamente, né? Então, assim, aí eu falei, cara, olha, e a gente, né, às vezes passa a vida toda sem perceber isso, sem perceber essa realidade espiritual, onde você vai saber que algo está acontecendo, porque você sabe o movimento que você está fazendo, mas você vai ficar mega tranquilo, porque você sabe o resultado. Você sabe o que está acontecendo, né? Então, é tão engraçado, a gente teve uma experiência de uma pessoa que, quando as coisas estavam vindo, tudo estava vindo para ela, e que ela, de repente, parou, desesperada, porque ela disse, eu tenho que fazer isso, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer aquilo outro, porque ela não está no âmbito, ela não está na mesma sintonia. Né? Frequência. Eu gosto muito dessa palavra, na mesma frequência. Porque quando você está com uma frequência abaixo, você, óbvio, você não vai enxergar, né? Você não vai enxergar. E aí essa pessoa, né, estava falando isso, que tinha aquilo. Eu falei, você vai escolher o que você conhece, né? Mas para que você possa conhecer o desconhecido, você vai ter que fazer igual aquele cego. Porque, assim, óbvio, é normal, eu entendo isso, né? As pessoas querem se proteger. Quando a gente não tem a proteção dele, né? Quando a gente ainda acha que ele não fez o suficiente, quando a gente tem essa crença, a gente, obviamente, vai querer fazer, eu vou ter que te ajudar aí, porque tu não foi o suficiente, né? E aí eu falei, né, você tem, tá bem, eu entendo isso, porque a gente sempre vai escolher o conhecido. Né? Isso é outra coisa legal, porque quando você entra em outra frequência, você vai passar a conhecer tudo que acontece naquela frequência. Então, você sempre vai escolher aquela frequência. Às vezes vai vir coisa no teu pensamento, hoje está com a cara hoje, a gente vai falar, nada disso, vai ser assim assado, sabe? Então, assim, eu estou escolhendo aquilo que eu sei que acontece na frequência que eu estou, por mais que eu seja, às vezes, né? E cada vez vai ficando menos esses ataques, assim, essas falácias, né? Cada vez vai ficando menos. Então, aí eu falei para ele, cara, mas para que você viva essa vida nesta frequência, para que você viva uma vida diferente, você vai ter que largar as capas, igual aquele cego. O cego andava de capa para ele ser o diferencial, porque aquela capa o protegia. Então, ali tem um cego. Então, eu vou desviar, né? Então, ele andava para ser identificado por alguém que precisava. Alguém olhava ele, porque ele não via ninguém, né? Então, quando ele soube que Jesus estava passando, e aí ele falou, vai lá e chama o cara aqui. Quando ele viu que ele foi chamado para ir ter com Jesus, a primeira coisa que ele fez foi tirar a garantia dele. Então, assim, quando você percebe que você não precisa mais de garantia, é porque você está do lado dele. Eu não preciso mais do emprego que eu tenho, né? Eu não preciso mais... Não estou falando para ninguém dar emprego, não estou falando nada disso. Mas eu estou falando que eu não vivo mais para isso. Eu não preciso mais agarrar nada para me garantir, né? Então eu falei para ele, cara, é normal, né?
é normal não, é comum, né? Até no meio dos ditos evangélicos, querer a garantia, né? Mas só que quando aquele cego soube que Jesus estava ali, que ele ia ter um contato com Jesus real, ele falou, não preciso mais dessa capa, porque a capa nem te deixa movimentar direito, a capa está dizendo para você não pode fazer muita coisa. Né? Você só pode... Ela está te limitando e te identificando como alguém que precisa de ajuda, né? Exatamente. E não tá independente. Uhum. Então, assim, só a consciência de que há um emprego, ou um casamento, ou um sócio, seja lá o que for, se isso tiver esse gostinho, é a sua capa. Então, tira a sua capa. E vai viver a aventura que é viver essa historinha, que é uma delícia, né? Essa vida tem que ser desse jeito, cara, senão ninguém dá conta, né? Fica um negócio muito ruim, muito amargo. Não, e não avança, né? Não avança, porque você fica agarrado naquela falsa segurança, né? E essa questão do emprego, ele é bem um exemplo da mentalidade, principalmente da mentalidade do brasileiro. O brasileiro foi formado para pensar nas garantias do emprego. Isso. Mas que é muito falso essa garantia, né? Porque, primeiro, que o emprego não é uma coisa garantida. Você pode realmente ser demitido a qualquer momento. Segundo, que o salário que o brasileiro tem, mas as garantias são todas flutuantes, não, é toda incerta, não tem nada realmente, é tudo falso, não tem, sabe, assim, mesmo que fosse um emprego com muito dinheiro, que o cara te desse uma falsa segurança que o dinheiro traz. Quando você tem a liberdade de largar, deixar para trás qualquer segurança, você pode viver o extraordinário, mas se você ficar agarrado, né? Agarrado naquela sua segurança, naquela falsa segurança, você vai deixar de viver o que tem de mais extraordinário, né? Exatamente. Então, aí me veio o texto, né? Você ia falar alguma coisa, Renato? Justamente, esse é o exemplo perfeito do que é estar nas correntes, está preso. A liberdade é justamente o contrário, o oposto disso. Né? E as coisas, o sobrenatural está à sua frente, né? Que o mar vermelho está na tua frente, prestes a abrir, e você precisa só dar o passo. E você não dá o passo, porque a corrente está se segurando lá. A capa está te segurando, né? Essas garantias estão te prendendo. Por isso que a palavra fala que você seja livre. Para a liberdade que eu vos chamei. Né? E essa liberdade é justamente experimentar e viver o sobrenatural dele. Né? Estar de acordo com a vontade dele. E, cara, anda, dá o passo. Dá o passo, porque maior garantia é estar com ele. A sua verdadeira garantia é ele. Porque ele que te sustenta. Ele que te faz acordar todo dia. Ele que te faz andar. Ele que vai te dar uma noite. Então, se ele é a tua real garantia. Então, cara, o resto é resto. O resto é resto. Olha, eu acho que se eu não tivesse experimentado largar o que eu tinha na mão, assim, para trás, eu não teria vivido, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. Assim, aparentemente, parecia que eu estava perdendo, né? Que eu não ia ter. Mas, assim, era aquela minha falsa segurança, minha falsa garantia que eu tinha no dinheiro mesmo, na força do meu braço, na minha competência, no que eu produzia, no produto do meu trabalho, né? No resultado, no meu resultado, né? No resultado que eu entregava.
né? Eu comecei como vendedora, fui a gerente, depois eu fui treinava gerentes, depois eu fui aventurar e ter meu próprio negócio. Aí eu queria insistir naquilo, mas Deus estava falando, esse não é o seu momento, esse não é o momento de você continuar, agora é a hora de parar. E eu ainda insisti um pouco, porque eu estava muito arraigada naquela força, naquela confiança que eu tinha no meu próprio braço, na minha própria competência. Mas quando eu vi, Senhor, eu me rendo. Eu vou deixar as coisas acontecerem como tem que acontecer. E aí eu tomei uma decisão também, porque eu via que Deus queria me tirar de tudo isso, me botar em outro lugar. Inclusive, ele me tirou até da casa onde eu morava e me botou em outro lugar. E aí eu vi assim, olha, agora é hora de você dar atenção para a sua família, cuidar do seu filho que vai precisar de você. Aí eu falei, bom, agora eu já sei, eu tenho certeza, já não é mais uma desconfiança que eu tenho. Eu tenho certeza que não é que eu tenho que parar agora. Quando eu resolvi obedecer, eu comecei a viver um monte de milagres, mas assim, milagres incontáveis, que eu já falei vários aqui, inclusive em relação ao desenvolvimento do meu filho, que foram milagres mesmo. Um profeta que chegou e falou, olha, seu filho vai ser assim, vai ser assado, vai desenvolver assim. E tudo foi materializado, né? Foi manifestado, né? E se eu não tivesse entendido isso no espírito e dado um sim, né? Não ia viver o que eu vivo hoje. Exato. Eu me lembro de uma frase que eu ouvi uma vez que fala que o sonho do prisioneiro é uma cela maior. E igual você falou, o sonho que Deus tem pra gente é muito maior do que a gente pode imaginar, conceber, né? Então, se a gente fica tentando realizar sonhos que a gente acha que é aquilo, que é o grandioso, é só uma cela maior. Mas é uma cela maior, é uma prisão um pouquinho maior. É uma prisão um pouco maior, né? Um pouco mais de espaço, mais confortável. Cara, nossa, como isso é real, né? Porque, e é aquela coisa do soltar realmente a capa, né? Quando a gente... Tudo aquilo que a gente imagina que tem que colocar um esforço, pode acreditar, você só está buscando uma cela maior. Sim. Né? Tudo aquilo que você não consegue abrir mão, né? Arriscar, perder mesmo, deixar para lá, o que você está buscando é uma cela maior. E a cela maior, ela pode vir. E você vai continuar ali. Vai continuar sendo prisioneiro. Numa cela maior. Né? Porque cada vez mais que essa cela fica maior, mais confortável parece que ela vai ficar. E aí você fica mais condicionado, né? Quanto mais condicionado você fica, e a prisão é a mesma. Então, assim, e foi exatamente isso que a gente meio que conversou, né? Eu falei, ok, você está escolhendo o conhecido, tá ok, mas como que você vai crescer? Qual é a visão de crescimento que você tem nessa história? Né? Você vai permanecer onde você está, no mesmo nível. Onde você vai crescer? Você só pode crescer se você for livre. Ninguém cresce sendo prisioneiro. Então, realmente, a gente precisa olhar para isso, olhar para onde você está e falar, tá, vou crescer para onde esse troço aí? Onde que isso vai dar, né? Então aí os valores, quando você quer viver o sobrenatural, os valores, eles tem que mudar, né? Tem que existir um nascer de novo, uma mudança de mentalidade 360 graus. Você tem que transformar a mente
a ponto, para mim, hoje, eu entendo que isso é nascer de novo. Você ter uma metanoia, assim, de tudo que você via de um jeito, agora você vê de um outro jeito, totalmente contrário. Quer ver uma crença que ficou enraizada aqui? Faca? Oi? Isso é uma faca? Isso é uma faca, desculpa. Isso é uma faca de pão. Vai se cortar, mulher? Nada. É uma faquinha muito, muito de pão. Eu sei. A gente estava falando sobre experiência sua com faca e hoje você apareceu com faca. Meu Deus. Não, mas só para rapidinho concluir. Eu fiquei com uma crença de que quando uma coisa sai da sua vida, é porque tem algo ainda muito melhor, algo muito maior para preencher esse lugar. Se a gente conseguir chegar nesse nível de consciência, a gente vai ver que tudo que acontece coopera para o bem mesmo daqueles que amam a Deus, e Deus tem o melhor para a gente mesmo. Deus tem o melhor mesmo, né? Mas o lugar tem que estar vazio para poder algo maior preencher aquele lugar. Exatamente. Né? Então, aí eu me lembrei o que me veio foi o texto de Jacó, que é Gênesis 32, né, de 22 a 32, parece. Ele falando sobre aquela coisa da sensação, né? Jacó resolve ir encontrar com o irmão, e aí dizem para ele, teu irmão está vindo aí com um exército grandão, não sei o quê, e Jacó tinha já enganado esse irmão. Olha que interessante, né? Jacó tinha enganado o pai, na verdade, e aí ele mentiu, dizendo que ele era o irmão para ganhar progenitura. A benção, ganhar a benção. Para ser o primogênito e ganhar a bênção. E aí, quando ele resolve olhar para a vida dele e acertar os ponteiros, ele vai encontrar com esse irmão e ele fala, putz, estou ferrado, porque agora ele vai se vingar de mim. E imagina como que ele não sentiu, né? O que ele não sentiu. E aí, ele pega e vai orar, e vai ter com o pai. Isso é no Velho Testamento, tá? Que é interessante a gente perceber essa diferença de vida, né? E aí ele pega e vai lá, e aí na oração dele, ele cara, eu acho que ele ficou tão... Ele foi realmente para outra dimensão, e ele teve uma real... Era tão forte aquilo para ele, que ele ia ter que lutar, que ele lutou com o anjo, porque na cabeça dele, ele não era merecedor da bênção. Então, ele tinha que arrancar, né, aquilo do anjo, e assim, lutando com o imaginário dele, e ele falou, não te largo enquanto você não me abençoar, né? Porque ele não se sentia abençoado. O mais interessante é que o anjo faz uma pergunta para ele, para ver se ele estava realmente consciente, né? Como é o seu nome? A mesma coisa que o pai fez para ele lá. Aí, ele, nesse momento, ele fala, sou eu, o Jacó. Né? Usurpador. O Jacó. E aí, quando ele olha para ele e ele se assume do jeito que ele está, é que a vida dele muda. É que a história dele muda, inclusive muda o nome. É esse nascer de novo que você fala, né? Então, assim, a luta é para quem não se sente abençoado, né? Exatamente. Ele veio de uma consciência de que ele não era abençoado, de que ele não era merecedor, não sei o quê, mas ele era muito afim de ser abençoado. Ele queria muito isso. E aí ele era esse cara, né? Esse usurpador na cabeça dele. E aí, quando o anjo pergunta como é o seu nome, a mesma pergunta ele faz diferente, né? Se a gente continua que usando... Antes ele falou que era
Esaú. No... Na primeira, quando o pai dele, né? Quando Isaac perguntou a ele, ele falou assim, sou Esaú. Eu sou Esaú. Uhum. Mas quando o anjo perguntou ele qual é o seu nome, ele disse, eu sou Jacó. Agora eu vou dizer, agora eu vou ser verdadeiro. Agora eu vou dizer quem eu sou, né? E é interessante, porque assim, eu sou o usurpador, eu sou aquele cara, né, que não vale nada. E aí o anjo fala, ok, agora sim você falou, agora você se assumiu. E aí o seu nome vai se chamar o quê? Israel. Olha que príncipe, né? Israel quer dizer príncipe, né? Príncipe, tem um povo, como é que... Eu acho que é príncipe herdeiro. Tem também uma que fala que é quem lutou com Deus, tipo, e venceu. Uma coisa dessa aí. Porque, assim, ele de uma certa forma, ali está mostrando a nova aliança, né? O Renato fala, no Velho Testamento tem um monte de lugar que mostra a nova aliança. Ali mostra. Todo o Velho Testamento, ele aponta para Cristo. Exatamente. Então, assim, cara, esse é o momento em que ele vive a nova aliança. Onde mesmo ele tendo a consciência de quem ele era, ele foi merecedor. Ele recebeu aquilo que ele não acreditava que podia receber. Então, assim, enquanto a gente estiver querendo uma cela maior, é porque a gente acha que merece continuar preso. Olha que doideira. E a minha filha também sempre fala que é uma questão de graça, né? Não é uma questão... Já você é merecedor por graça. Por graça. É de graça que você é merecedor, né? Você recebe porque você é merecedor, porque Deus te fez merecedor. Exato. Né? E é uma questão de graça, não é uma questão de... eu tenho que ser bom o suficiente para conseguir. Porque bom o suficiente foi aquele que trocou de lugar conosco e cumpriu a justiça. Ele já pagou, ele já sofreu, a gente não precisa mais. Exato. Então, onde tem sacrifício, força, esmero, onde tem muito isso, não tem a graça. Pois é. Então, aí eles pegam esse texto e falam, Abraão lutou com Deus, Abraão agarrou Jacó. Coloca os caras aí no lugar certo. Aí Jacó lutou com Deus, Jacó não sei o quê. E aí, né, como se a gente tivesse que lutar. Mas ele só lutou porque a consciência dele... Só que essa com Deus aí não significa contra Deus. É com Deus no sentido que ele lutou junto de Deus. Sim, mas mesmo assim, ele só fez esse movimento porque a consciência dele era de que ele não era merecedor. Não, estou falando, as pessoas entendem como que ele lutou com Deus contra ele. Não foi isso. Sim, mas mesmo que ele tenha, porque ele agarrou e assim, como se a gente pudesse obrigar ele a fazer alguma coisa. E como que é o comportamento, muitas vezes, né? Está acontecendo, vamos orar, Senhor, olha para ele, tenha misericórdia. Isso é esse movimento, não um movimento diferente. Não, e assim, que a gente pede misericórdia para um Deus que já é misericordioso. É como se você estivesse pedindo misericórdia para um Deus ruim. Olha, Deus ruim, você está deixando tudo isso acontecer, então tenha misericórdia, alivia aqui. Gente, não é tão ilógico isso. Mas é por isso que veio a história de Abraão. Abraão só fez o que ele fez porque ele acreditava que Deus não era com ele. Cara, ninguém fala sobre isso. Abraão ou Jacó? Eu ia perguntar. Você está falando de Jacó, né? Jacó. Olha, coloca os caras no lugar certo aí, porque eu sempre troco. Para mim, tem que ser como a nossa cabeça.
Mas é que é a mesma coisa, é o mesmo cara, é o mesmo Mesmo personagem, né? é o mesmo personagem, a figurinha não muda. É a mesma coisa, é o ser humano. É o ser Tem- humano. É o ser humano desavisado. Entendeu? Desalinhado. Desalinhado, dessintonizado, todo deformado. É. Né? Então, assim, E nessa luta aí ele se alinhou, né? Nessa luta aí ele deu uma alinhada. a nova aliança, né? Jesus que já tinha feito, que já, né? Falou, como é o seu nome, sujeito? Olha só, é isso mesmo que você é. Só que você sendo assim, eu vou te abençoar. Olha que doideira. É muito doido. E é tão interessante, porque, assim, cara, eu falo isso e eu tô vivendo um processo, né? A gente sempre vai viver processo de evolução com Deus. E aí, às vezes, eu falo assim para ele, Senhor, meu Deus, mas é muito fácil. Aí, nosso Deus, estava na minha cama, não sei o quê, desfrutando todos os dias com a minha família. Todos os dias com a filha que Deus me deu, sabe? Que se eu tivesse que pedir, eu ia pedir igualzinha. Ela é muito linda, né? Eu ia pedir igualzinha, eu olho ela fazendo as coisas e falando sobre Jesus. E eu olho assim e falo, meu Deus, mas é igual a mim. Ela recebe gente aqui em casa, ela dá cafezinho, ela, sabe? Do jeito que eu gostava de fazer lá em casa, só não podia fazer muito, porque minha mãe não deixava, né? É que a minha mãe estava muito preocupada com, né? E eu não era tão preocupada assim. Mas, assim, e aí, sabe? Eu falei, gente, como assim estava tudo pronto? Tudo pronto. Né? Eu não vou morrer com a necessidade... Cara, com a necessidade de ser mãe, eu não vou morrer. Eu estou suprida. Né? Então, assim, gente, o que é isso? É muito doido para minha cabeça. É muito louco para minha cabeça. Eu não. Não mas você está vivendo isso, você está enxergando assim, porque você está com olhos espirituais e você está com gratidão por aquilo que veio para você. Aí você consegue enxergar a mão de Deus fazendo as coisas ali, te protegendo, te trazendo, te suprindo. Mas se você não tiver, além de você não viver aquilo, você ainda não entende o que está acontecendo, você não entende. Aí, às vezes, a coisa é uma bênção e você não olha como bênção, não vê que é uma bênção, né? Você vê um filho... É outro lugar, né? Eu estou vivendo em outro lugar. Cara, é impressionante. Existe reencarnação, tá? Eu sou a reencarnação de mim mesma na Terra. Eu tenho essa sensação também. Eu acho que eu já evoluí. Eu sou a reencarnação de mim mesma. Aquela lá morreu. Ela está enterrada. Enterrada. E eu reencarnei de novo. Gente, eu encarnei de novo também. Eu sou outra pessoa também. Graças a Deus. Graças a Deus. Reencarnei de novo, redundância, né? Reencarnei de novo, é redundância. A professora está falando aqui. Como é que é? O que ela falou? Reencarnei de novo, é redundância. É, redundância. Você encarnou de novo e você reencarnou uma vez só. Mas é muito legal. Então, assim, cara, eu nunca imaginei que esse mundo existisse. Assim como... Rapidinho. Eu acho que é como se a gente fosse uma lagarta que está virando outra coisa. Criando asas para voar, não é isso? Uma borboleta, não é? Então, esse é o processo de reencarnação. E é tão rico aquele texto de Abraão, né, que mostra na cara, assim, de que não é pelo que você faz e nem pelo que você merece. Não é. Né? Mostra na cara. Olha o usurpador, você passará a ser Israel. Viu? Sabe? Sem ele precisar, né?
E aí entra a metamorfose do sujeito, né? Aquela coisa da transformação. É porque só depois que você tem só quando você tem contato com essa graça é que é possível haver essa metamorfose. Porque é uma coisa tão impactante, né? Dentro da alma, dentro do ser, que é isso que faz com que, só isso, né? Que pode fazer com que você queira se transformar em algo melhor, algo ainda maior, né? É interessante que eu estou me lembrando, o Renato falou na lagarta, né? Estou me lembrando que entrou uma aqui dentro de casa, de vez em quando acontece isso. E aí ela entrou e ela ficou ali no cantinho. Borboleta? Não, a lagarta. Entrou e ficou ali no cantinho, debaixo, assim, perto da minha mesinha que tem ali. E toda vez que eu ia limpar a casa, eu a via ali. E eu deixei ela quieta ali. E aí eu deixava ela quieta, eu não mexia com ela, porque eu sabia que ela estava ali, escondidinha, para virar borboleta, né? E aí um dia eu peguei, aí passou o tempo, aí quando eu vi, estava só a casquinha, sabe? Ela não estava ali. Aí eu falei, nossa, você já virou a borboleta. E eu vi, né, ela indo embora e tal. E aí eu falei, cara, olha como é o nosso processo também. A gente vai e se esconde, e a gente fica no processo de metamorfose, a gente é escondida, na verdade, né? Aí fica no processo de metamorfose, depois a gente aparece como borboleta, né? A gente aparece livre, e aí enxerga que você um dia foi uma lagarta, quem quiser enxergar. Porque toda borboleta que aparece na sua frente voando, um dia ela esteve se arrastando, e ela, né, teve que ficar, e ela viveu desse jeito. E aí, quando ela aparece voando, bonita daquele jeito na sua frente, você só vai pensar nisso se você, de fato, tiver a fim de pensar, né? Estiver buscando isso, buscando essa transformação. Então, eu posso ser como uma borboleta também, né? Então, cara, eu achei esse texto, assim, muito fantástico, e fiquei pensando nele, assim, não tinha nada. Falei, Carol, não tem nada. E, de repente, isso começou, eu vim olhar aqui, eu falei, nossa, olha só. Jacó foi uma borboleta também, né? Ele foi uma lagarta, que virou uma borboleta. Exato. E eu tenho entendido... A Bíblia, se você for olhar, foi isso. Teve esse processo. Todos, né? Eu acho até que esse é o nosso sentido na vida, né? Na vida terrena. É a gente entender que a gente está aqui despertando para algo maior, né? Porque a gente não é só aquele corpinho, né? Aquele casulinho, aquela lagartinha. A gente tem asas, na verdade, né? A gente ganha asas quando a gente desobstrui e deixa o espírito fluir, né? A gente ganha asas, não é isso? A gente não fica preso, a gente fica livre. Jesus falou, eu vim libertar vocês, a mente, né? Eu não vim, eu vim fazer vocês verdadeiramente livres. Não estão mais sob o jugo do mundo, sob o jugo do pecado. Exato, né? Exato. E a borboleta desfruta do melhor, né? Que ela come o néctar da flor. Olha, Ela desfruta. Ela poliniza, e ela é linda, né? Depois que ela vira borboleta, né? Que ela Não, olha só, ela rastejava. E agora ela voa. Olha só. É totalmente ao contrário. Ela vivia no pó. E agora ela vive nos ares. Então, e olha o código, tá? Olha o código, pega o código. A serpente, antes ela tinha o quê? Asas. E por ela ter enganado, Deus fez o quê? Cortou as asas dela para ela rastejar e comer do pó. Nós, como largata, comíamos o pó, e quando nós reconhecemos ele nos transformou, ele nos deu asas. Gente do
do céu. Ó, pega quem quiser. Cara, assim, a gente é livre para viver o sobrenatural. É livre para viver o sobrenatural. Sabe, viver aquilo que ele já conquistou, que já tudo pronto. A gente só tem que realmente chegar lá e bater as asas e buscar aquilo que ele fez. Eu tava, e é muito interessante, porque assim, tem tudo a ver no lugar que você está. Eu sempre vi, mas não interessa o lugar que você está. Opa, estou mudando de ideia. Porque, assim, tem tudo a ver de onde você está. Primeiro que quando você evolui, você sempre o lugar que você está já não é mais. Já não te cabe. Não te cabe. E olha só que interessante, porque o lugar que você está com pessoas que têm uma energia, né? Já tem essa história, você é a média da média das 5 pessoas, né, que você anda e tal. Isso é real, gente. Então, assim, você realmente é fruto do meio. Então, porque não tem como você dizer que você não é influenciado e que você não influencia. Não tem. Não tem, então, até porque nós somos feitos da mesma energia. Então, não tem como você dizer que você é totalmente independente do outro, não é. É como se fosse uma teia que está todo mundo interligado, que forma uma grande rede. Exato. Nós somos feitos da mesma essência. Então, se você está no meio de uma determinada tipo de pessoas, de frequências, você está ali porque você está identificado com aquilo. Exato. Se você não tivesse identificado, você estaria em outro ponto, em outra frequência. Então, se você elevar a sua frequência, é óbvio que você vai mudar de lugar também. Você vai, é óbvio, é inevitável, porque você vai ser atraído. Se torna incompatível. Isso. E aí você vai ser atraído para outra espécie de frequência, outra. É incrível isso, é muito incrível. Eu estava falando com o Renato essa semana, e aí eu lembrei daquele livro que eu te emprestei, do Wallace Water. Lembra do matrimônio? A ciência do matrimônio. Lembra que você leu? E não tem em português, né? Só tem em inglês. E aí ele fala sobre essa questão da mente, né? Que você precisa casar com a mente do outro. Por que ele fala da mente? Porque se você vê que o outro tem uma mente renovada, a renovação dessa mente tem uma mente transformada, e aí você tem uma mente transformada, só vai Deu dar match. bom. Deu match. Deu match. O que é match? Fez o gol. É o que o pessoal usa no negócio de coisa, né? Deu match, que casou. Casou. Se conectou. E eu tinha um professor ele dava psicopatologia, que ele era um psiquiatra e ele era muito doido, né? Mas ele falava em outras palavras isso pra gente. O cara era depois de doutor. Psiquiatra que é muito doido. Mas tem que ser, né? Para ele cuidar, cara. E aí, eu apaixonada por ele, né? Eu só não me casei com ele porque tinha uma diferença muito grande, assim, que eu falava, eu queria casar com você. E ele vinha, mas ele era um senhor, né? E ele tinha um só cabelo aqui, só para cima. Eu achava barato. E assim, ele também era muito, muito assim, apegado a mim, sabe? Porque a gente tinha as ideias muito parecidas, né? E, nossa, ele era muito especial. E aí ele falava, vocês, meninas, vocês acham que vocês vão encontrar um carinha bonitão, um carinha não sei o quê, com um carrão não sei o quê? Mas, cara, esse cara vai te dar joia, né? Assim, ele ilustrava, né? Pode te dar joia, pode dar não sei o quê, mas ele pode pegar esse carro também e sair com outras mulheres. E se você tiver um cara
que tenha uma mentalidade diferente, esse cara vai lavar a louça com você, conversando com você. Aí ele falou, tem coisa melhor que isso? Eu me lembro disso, sabe? Então, ele basicamente estava falando do que esse cara estava falando, do Wallace Wattles, né? Que ele diz que ele estava dizendo, olha, o que tem que se casar é a mentalidade. Então, se o sujeito... Rose, eu me lembro, você falando assim, eu estou lembrando do Emerson, fala assim, não tem preço. Ele sempre fala para mim, não, isso aqui não tem preço para mim. Aí ele sempre diz, você é um presente, você é meu presente. Fala para o Arthur também, meu presente. E assim, realmente, tem coisas que não tem preço mesmo, né? E não adianta você querer preencher esse buraco com dinheiro, porque você vai, ou com qualquer outra coisa, você vai ficar frustrado, não tem jeito. Né? E geralmente, quando a pessoa ama muito dinheiro, ela fica com poucos amigos, né? Aí fica... o aliado dele, ele vai atrair quem ama o dinheiro, não quem ama pessoas. Então, se eu amo o dinheiro, eu vou atrair gente que ama o dinheiro. Então... E essas pessoas vão querer tomar o dinheiro dele. Claro! Entendeu? É isso aí. São competidores, né? Então, assim, e aí nesse lugar em que a borboleta alcança, não existe mais essa necessidade. Porque tudo é uma necessidade, né? O fofoqueiro não, ele tem uma necessidade de viver a vida do outro, porque ele não tem vida. Não tem vida. Então, ele vai falar da vida do outro. Ele não tem vida. Então, isso é uma necessidade. Eu fiz um trabalho sobre fofoqueiro que eu achei muito legal. O fofoqueiro legal, sabe? Tipo isso. Né? Porque também diz que ele é um fofoqueiro legal, porque às vezes ele fala alguma coisa, mas ele fala até uma verdade, mas ele só está se adiantando, né? Ele só falou primeiro que você, mas é um fofoqueiro legal. Então, assim, ele está, na verdade, ele tem uma necessidade de vida. E aí, quando o outro faz algum movimento na vida do outro, aí ele pega e passa para frente, mas ele pode ser usado muito bom na sociedade, é bem legal. Então, assim, aí para a gente poder olhar e saber que como é que tem sido o nosso comportamento? A gente tem que se comportado como a lagarta, né? De se ficar rastejando, né? De também não assumir, porque assim, é muito interessante, porque quando a lagarta, né? Ela está para fazer a metamorfose, ela está se assumindo, porque ela se esconde, ela fica um tempinho escondidinha ali, porque ela sabe quem ela é, né? Para que ela possa fazer essa transformação. Então, quando Jacó foi perguntado pela segunda vez como é o seu nome, e ele disse, eu sou o enganador, então, quando você está consciente de quem você é, e aí você se livra de toda a hipocrisia, toda a mentira. Toda a necessidade de ser perfeito, né? Toda a necessidade de ser perfeito. De ser aceito. De ser aceito, da competição, né? Da enganação. Então, quando você se livra de tudo isso, você está pronto para ter uma nova identidade. E tem um detalhe muito importante, porque quando a lagarta, você falou que ela vai para o canto, né? Ela vai no escuro. Ela vai ficar lá e ela vai ser transformada. Ali é o processo dela. E todos nós temos que viver. E ela passa sozinha, né? Ela se afasta. E ela passa, ali que ela cresce, ela aprende, ela faz o processo dela de toda transformação, que não é fácil. Eu nasci de novo. É a nova identidade. Nova identidade. E aí que a gente já conversou isso. Interessante que quando a passagem fala sobre a questão do fazer o barro novo, né, e do odre, nunca
o coisa é feito remendo. Ele é destruído e é feito novo. Olha só. Entendeu? Então, assim, nunca você vai pegar aquilo que já era. Não, ele é destruído para fazer um novo. Então, esse período que ela está lá no casulo é o tempo dela de processo, onde ela está ali assumindo. Só ela e Deus. E ela também está sendo destruída, porque isso. Primeiro. E ali ela está sendo transformada e passando, e ela ali está se fortalecendo para sair a coisa maravilhosa. É muito maravilhoso. E outra coisa. A nova versão, né? E cada uma é diferente, tem a sua identidade. Sim, cada uma. Cada uma é diferente da outra. Ela tem a sua identidade. Então, assim, essa passagem, essas coisas, é poderoso demais. É muito legal. De vez em quando eu encontro uma aqui em casa, sabe? Elas vêm para cá, eu não sei se é por causa das madeiras, né? Eu não sei. Mas aí, outro dia, também eu encontrei uma... E aí eu sempre falo com elas, né? Porque eu sei que elas estão nesse processo. Aí eu falo, ai, você está aí quietinha, né? Falei, cara, você vai ser nova pessoa. E eu meio que protejo elas, sabe? Assim, não mexo com elas de jeito nenhum, né? E assim, eu sei que elas estão nesse momento de transformação. É um momento realmente de dor. Rose, e elas deixam a casulo igual o cego deixou a capa, né? Eles deixam aquela proteção, né? Aquela proteção e vai se aventurar. Você vai voar, né? Você vai bater asas. Nossa, cara, é muito legal. Se você não deixar a proteção, você não consegue voar. Até para você entrar num avião, até para você se colocar em qualquer coisa que tenha asas, você tem que se deixar e menos proteção. Você tem que confiar, né? Não, essa coisa do avião, né? Porque assim, eu tinha medo e aí eu quando eu fui andar de avião, eu falei, Senhor, eu andei, né, muitos anos atrás, mas passei muitos anos sem andar de avião, que, na verdade, eu só andei porque eu fui lá fora, e depois eu não andei mais. E aí eu falei assim para ele, né, que nessa primeira vez que eu vim para cá, foi para cá que eu vim de avião, eu falei, Senhor, não, ele disse para mim assim, que eu ia andar muito de avião. Eu ia andar muito, eu ia ter que viajar muito de avião. Eu falei, caraca, Senhor, então faz o seguinte, né? Tira de mim o medo, porque eu estou aqui me cagando toda. E ele chegou e falou assim. Aí ele falou assim, aí tá, entrei no avião. Aí quando você entra, né? Você vê um monte de gente, acha que tomou um remedinho, né? E aí todo mundo dormindo, e você meio que fica acordado sozinho. E aí eu peguei e falei assim, aí eu fiquei assim, olhando para ver o que ali tinha identidade comigo, né? Porque quando você entra dentro, parece que você está entrando dentro de uma cápsula, né? Aí eu peguei e falei assim, aquele túnel é a coisa mais horrível que tem, isso aqui, mas você entra dentro daquela cápsula e aí, ó, depois você não sabe mais o que acontece. Tá na mão do palhaço. Tá na mão do palhaço. Aí eu peguei e fiquei olhando o que ali tinha identidade comigo. Fiquei prestando atenção em todo o movimento, né? E assim, e aí as pessoas até falam, nossa, né? Que era um momento que eles não gostam, que, aliás, tentaram me assustar, não sei o quê. Ai, porque na hora que ele decola, que é um negócio que você fica assim, não sei. Cara, na hora, é o momento que eu mais amo. É o momento, ele taxiando, aí depois ele para, né? Chega, você sente assim o bico dele, né? E aí ele para, assim, prende. Aí ele liga as turbinas, e aí começa a falar, uau, agora eu vou voar. E aí cara, e quando ele começa, mas que sensação gostosa que eu sinto, sabe? Que eu estou voando, assim, parece que, sabe? Eu falei, opa, eu quero mais isso.
E aí eu passei a amar, sabe, gostar mesmo de andar de avião. Mas quando ele faz esse movimento, né, que dizem que é o momento mais perigoso, o da decolagem e o da, né? E quando ele está descendo também, mas eu gosto mais quando ele está decolando, porque, cara, a gente, né, vai para o céu, assim, a gente vai para o, né? É incrível, é incrível, é incrível. É maravilhosa essa sensação, sabe? Então, assim, é esse negócio. E aí, né, a partir daí é que você começa a ver o quanto você pode viver coisas diferentes na sua vida. O quanto você pode decolar, né, na sua vida, né? Estou falando na nossa vida, perceber que você está indo para o alto, assim, que você realmente você não está mais se arrastando, você não está mais igual uma lagarta, né? Assim, de ficar se arrastando. Nós somos cidadãos do céu, né? Céu, aham. Então e aí você percebe que você está indo e assim, você gosta, porque o perfeito amor lança fora todo medo, né? Eu e a Carol, a gente tem vivido umas coisas assim, ela vivendo a história dela e eu vivendo a minha, e a gente vivendo as duas ao mesmo tempo. E a gente olhando para isso e vendo que cada vez o perfeito amor lança fora todo medo. E a gente vai acreditando, né? A gente vai acreditando nas coisas que estão acontecendo sem peso, né? Só realmente é muito leve. É muito leve. Quando ele diz assim, troca comigo o seu fardo porque ele é leve e suave, ele não está mentindo. Ele não está mentindo. Não. E se teu fardo, você precisa entrar em luta com o anjo e gritar e chorar, e pelo amor de Deus, você ainda não está como filho dele. Não. Então que isso você não está desfrutando, né? Você não deixa de ser filho, mas você não está desfrutando. Sim, você não está desfrutando. Aí, assim, aí como o filho pródigo falou, Jesus falou para o filho pródigo, ele falou para o irmão que ficou, falou para ele, você sempre esteve aqui, e você não desfrutou porque você não quis, né? Você não abriu, você não tomou posse. Então, mas se você não está desfrutando, para você não é filho. Você não se sente filho, né? Exatamente. Então, se eu não me sinto filho, eu não tenho isso. Eu não tenho. Ele tem, mas eu não tenho. Então, se você ainda se sente essa pessoa que tem que fazer, porque ele não é o suficiente, não é um pai suficiente. Não fez suficiente. Então, tem alguma coisa errada aí, né? Rasga a Bíblia. Não tem noção da bondade do pai. Sim. E aí tem alguma coisa errada, porque a Bíblia está recheada dessa verdade. Então, ela não serve para você. Né? Ela está mentindo? Quem está mentindo? Né? Você? Na verdade, acho que são só as nossas dores, as nossas crenças que a gente criou com base nas nossas experiências, que a gente projeta na nossa relação com Deus, né? Sim, exatamente. Porque A gente projeta, se eu não tive um pai amoroso, um pai presente, eu vou considerar Deus porque Deus é uma figura de pai, vou considerar ele da mesma forma. Sim. Mas isso por quê? Dessa forma, mas a gente faz. A gente projeta realmente um Deus, e esse Deus que a gente projeta é um Deus realmente a imagem e semelhança do homem, né? Não é o contrário, né? É a imagem e semelhança do que nós somos, mas isso porque a gente ainda não gastou tempo para se conectar com o perfeito, com um Deus perfeito, com o divino. Porque enquanto você não gasta tempo com isso, enquanto você não trabalha nisso, na coisa do casulo para virar uma borboleta, você só acredita naquelas coisas que você viu, que você viveu. Se você não tem uma experiência, se você não faz provas espirituais, não entra pela porta, né, do mundo espiritual, você não vai ter experiência, então você não vai ver quem é esse Deus real, não aquele que você limitou, mas o Deus que realmente existe, que criou o universo, né? Exatamente.
Ó, deixa eu falar uma coisa que foi bem legal. Assim, o negócio do livro, né? Que eu já tirei xerox, não sei o quê, que estou montando. A gente, essa semana, não foi? Foi ontem, né, com a Bárbara? A gente descobriu que tem uma editora em São Paulo que ela faz de graça. De graça? Sério? Sério! Uau! A publicação? A publicação, a edição, né? A revisão e a publicação. A revisão e a publicação. Que legal, gente. Não tem almoço grátis, né? Deve ter uma Deve porcentagem. ser depois da venda. Deve ser depois da venda. Ai, Mas, que cara, maneiro. eu estava pensando assim, eu acho que eu vou ter que vender meu carro. Geralmente não é muito barato. Caraca, meu. Mas para fazer uma produção inicial, digamos, na impressão, com certeza vai ter que botar uma grana. Não sei, né? Não sei, mas assim, só o fato de me entregar o livro pronto, Editado, revisado. editado e revisado. Muito legal. Muito legal. Hoje tudo está muito diferente. Gente sabe de inglês também. Eu já tenho gente na Noruega e tem gente nos Estados Unidos. Que show. Eu acho que a coisa maior é a divulgação, né, do livro. Acho que é o que mais é mais elaborado, eu acho. Sim. Mas está bem caro também. Sim. Mas assim, cara, é aquele negócio, né? A gente pode... Eu não sei quem é que falou que... Acho que foi o Ricardo que falou que mandou os anjos. Ah, não, foi a Ana Ferriel, que ela fez um congresso, né, dos mortos. E aí, que Deus mandou fazer, né? O Senhor, eu quero ressuscitar mortos, né? E aí o Senhor... E Deus também falando com ela sobre isso, ela, mas como que eu vou fazer, Senhor? Como é que vai ser? Ele falou, faça um congresso. E aí deu para ela as coisas foram acontecendo, e aí ela fez um congresso. E aí ela falou assim, tá, mas como que eu vou convidar os mortos? Como que eu vou fazer para os mortos virem, né? Aí ele falou assim, você não tem os anjos? Manda os anjos fazer os convites. E aí, ela falou que só vinha gente chegando com os mortos e falando assim, um anjo falou para mim que era para eu vir aqui. Oi, tá ouvindo? Eu estou ouvindo, só não Agora estou vendo. A imagem caiu no celular. Bota o nosso acabou. Pode botar para o nosso grupo? Deixa eu ver aqui. É que acho que acabou a bateria do celular. Eu tenho que prestar atenção nisso. Tem que deixar ele carregando, tem que deixar ele Voltou. Voltou. Agora está com a câmera do do computador. notebook. Tá. Eu já estava numa aula que eu estava fazendo, acabou, eu tive que pegar carregador, tem que lembrar mesmo de deixar conectado. Então, Carla, foi falado até que ponto? Você estava falando do Congresso da Ana. No congresso, dos mortos, que os mortos, os anjos trouxeram os mortos. Que aí ela pegou e ordenou os anjos, para os anjos fazer a propaganda. Que aí ela disse que só via gente falando. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo, pode continuar, porque dá para ouvir. Tá. Aí ela pegou e disse que ela só via gente assim testemunhando e falando, olha,
o anjo mandou vir aqui. Ou então, encontrei uma pessoa que ela disse, vai lá, então, desce assim. Então, assim, foram realmente pessoas conduzidas, e naquela noite ela fez esse congresso e ressuscitou um monte de mortos. Ela é uma loucura, essa mulher, sabe? Mas ela... Cara, ela foi uma das pessoas, né? Foi essa pessoa que eu fui em São Paulo, e eu queria encontrar com ela, que eu queria ser a empregada dela, que eu queria aprender a viver nesse negócio. E aí o Senhor disse para mim, não, você vai fazer, vai ser com você. E não me deixou encontrar com ela. Cara, não sei como eu não encontrei com aquela mulher, mas ela não foi nos dias que eu estava lá, que era na bola de neve. Eu peguei o avião e fui atrás da mulher. Que eu queria. Olha só. Que ela era muito doida. E ela faz isso. E ela também tem esse negócio assim de... Foi ela que ensinou a... Ai, como é que chama o nome? Esqueci. Ô, Rose. Tem uma mulher que ela é mais normal, assim, ela é mais conhecida. A Joyce... Eu vou falar... Joyce... Aquela americana? Joyce Meyer. Joyce Meyer. Meyer. A Joyce Meyer foi doutrinada por ela. Ela é cria dela, a Joyce Meyer. E a Joyce Essa mulher que é brasileira? Não. Ela não é brasileira, mas ela estava aqui. Ela estava aqui. A única igreja que abriu para ela foi a Igreja Bola de Neve. A única. O resto não abriu para ela. Nem é toda igreja que abre para essa mulher. E aí, ela tem umas coisas muito doidas. Rose, a gente está aqui realmente passou pelo casulo, está passando, está criando asas para viver esse sobrenatural, para entrar nessa esfera mais profunda, né? De coisas mais profundas e tudo. E essa semana eu estava um pouquinho, começando a ficar assim, um pouco, de novo envolvida com as coisas que estão acontecendo no país, né? E aí o Senhor, aí eu vou lá conversar com Deus e com o Pai, e aí ele vem me orientando, aí ele falou comigo assim, olha, que que as coisas são no espírito, a gente resolve as coisas no espírito, né? Que tem muita, que assim, a gente está acostumado a resolver no braço da carne, mas tudo isso é para ser resolvido no espírito. E aí ele me levou a declarar, né? A declarar com a minha boca que todas as que o Espírito Santo que fosse que regesse todos os cargos políticos do Brasil, que eles fossem orientados, porque aí sim é o reino de Deus na Terra. O que a gente quer é isso, que o reino de Deus venha sobre a nação. Aí ele me fez lembrar que a coisa está do jeito que está, porque foi no âmbito espiritual que os demônios tomaram posse de cada setor do nosso país. Sim. E é no âmbito espiritual que a gente também toma posse do que é nosso. Exatamente. Né? Tanto é que quando eu fui... Não é... Claro, a gente tem a anistia, a gente tem que verbalizar que a gente quer, a gente tem, né, que se posicionar, ok. Mas isso é uma briga espiritual. E é no âmbito espiritual que a gente toma o nosso lugar, porque assim, o bem é muito mais forte que o mal. Sim. Então a gente só tem que vir com essa crença. O bem, ele é o único que tem o poder. Que tem realmente o poder. E o mal, eu vi o mal, sabe o que eu vi? Eles admitindo. Não, eu vou sair daqui realmente porque não dá certo. Eu vou sair daqui realmente porque eu estou fazendo errado. Eu vou sair, eu fiquei visualizando isso. Eu visualizei também pessoas se levantando e tomando posse e sendo regidas pelo Espírito Santo. Sim, ele falou a mesma coisa comigo. Mesma coisa. Eu caio também nessa besteira de olhar. Ele já falou para mim que não é para eu olhar nada, que era para eu olhar só para ele.
E aí tá, mas assim, aí teve um lance lá que eu peguei e fui dar uma olhadinha, né? Aí eu falei, Senhor. Aí ele falou, aí falei, é muito doido isso, né? Porque parece que eu realmente não vivo aqui. Mas você sabe que realmente foram feitos assim muitos trabalhos, feitiçarias e tudo, para que a coisa chegasse nesse ponto. Tudo no âmbito espiritual mesmo. Aí isso me dá mais. Se eles conseguiram, para seu próprio benefício individual, né? Isso. Tanta coisa, por que nós, para um benefício geral, não podemos fazer o mesmo, só que com as forças do bem que são muito maiores? A gente pode mandar os anjos, a gente pode tomar posse, a gente pode... Então, sabe? Foi isso que ele falou para mim. E aí teve um momento, lá, eu estava lá na clínica... Olha, rapidinho, eu falei que ele me botou na cabeça assim, ó, que a honestidade toma o lugar da corrupção no Brasil. Uhum. Mas sim, temos que declarar isso e temos que fazer. Mas ele já está fazendo. A coisa já está pronta. Porque, assim, já cara, pronta. Eu vou dizer uma coisa, o que está acontecendo nas nossas vidas aqui, ela já está acontecendo. Porque nós somos daqui. Não tem como. E assim, aí foi o Gustavo que estava chorando, né? E falou para mim assim, ele falando para mim que encontrou um amigo, que o amigo dele falou para ele assim, Gustavo, não é igreja, Gustavo, não é instituição, é Jesus, né? Você tem que andar com ele, não sei o quê, e pegou ele, levou ele para um outro lugar e tal. E aí, ele vendo, ele podendo contemplar, assim, mais uma pessoa falando isso para ele. E aí, eu falei para ele, né? Eu falei, a trombeta está tocando. Quem ouvir a trombeta tocar, vai andar no caminho do som, né? Aí, ele pegou, começou a chorar e falou assim, nossa... Eu falei, e você está sendo chamado? E ele já estava chorando, porque ele tinha se tocado disso. Ele falou, sim, eu sou chamado, eu estou ouvindo a trombeta, sabe? Então, assim, cara, nada está desconectado. Não é lá, é aqui. Uhum. Não, porque nós somos um pedaço disso, né? Então, assim, se eu não estou conectado, é igual eu estava falando para a Carol, quando uma pessoa no sistema é curado, a cura acontece ali dentro também. Pode não ser todo mundo, mas a Bíblia diz que quando eu não sei quem falou para mim, Rose, você acendeu a luz. Ele disse que tem assim, foi um paciente, ele falou assim, nossa, então um tem que acender a luz. Se um acender a luz, essa luz vai alcançar. É bem assim mesmo. Deus falou isso para mim também. Então, aí ele pegou e falou para mim, levanta e vai fazer uma evidência. Eu fui fazer com ele, eu vi. E aí, eu falei, uau! Aí eu não olhei mais, não vi mais, e fiquei tranquila. Porque, assim, se nós estivermos nesse centro, nessa atmosfera, nessa frequência, que eu amo essa palavra, mas eu esqueço dela, nessa frequência, a gente vai encontrar o povo dessa frequência. E ele é muito maior do que a gente pode imaginar, né? Porque no livro Grito de Deus, ele falou assim, eu falei, mas então por que eu não encontrei ainda? Ele falou, porque você está no caminho errado. Você ainda não entrou no caminho? Eu falei, credo. Assim, você não entrou no caminho. A hora que você entrar nesse caminho, você vai ver vários. E aí eu fui na internet, olhar, não sei o quê, aí eu vi que tem. E que tem, mas, sabe, está meio que escondido. Mas porque eu vi o símbolo escondido, sabe?
Eu achei muito legal. Eu falei, caraca. E aí, é igual essa questão, né, dos legendários. Eles vão lá, cada um coloca o seu negócio, sua identificação no carro. E aí, eu nunca tinha visto, né? Quando a gente vai e mergulha nesse negócio, às vezes quando eu olho assim no carro na minha frente, legendário, eu falo, ué, sabe? É bem isso aí, é realmente a frequência. Então, assim, lá eles estão numa frequência abaixo. Eles estão numa frequência abaixo. E é muito mais do que a gente... Até os ditos cristãos, evangélicos, estão nessa frequência abaixo, lutando com a própria força. Entendeu? Então, sapateando e estão correndo atrás do próprio rabo. Mas é porque está nessa frequência abaixo. Então, se a gente continuar a viver na nossa frequência, na frequência que a gente está buscando, cada vez maior, não tem como não mudar. Não tem como. Como não mudar? Não tem como, porque Deus falou para mim, eu falando assim, mas precisamos de mais pessoas e orando. Aí ele me mostrou, sabe o que ele me mostrou? Quando eu quis fazer, quando eu estou, eu só preciso de um. Aí mostrou Moisés, Davi, Elias, todos aqueles que mandaram fogo do céu, que mudaram tudo. Quem fala? Quando ele quem precisa de muita gente? Quem precisa de muita gente? Quem não tem poder. O inimigo precisa sugar a energia do povo e usar a energia do povo. Agora, Deus não. Ele vive através da gente. Né? É isso. Tem uma frase que eu falo há algum tempo, né? Que vem de encontro a uma falácia que o inimigo diz, que uma andorinha não faz verão. E eu sempre falo assim, ele não só faz verão, como faz verão, outono, inverno e primavera. E aí eu cito esses homens. Quem foi Moisés? Quem foi Paulo? Quem foi Pedro? Foi uma andorinha, mas que mudou a história da humanidade. Quem foi Abraão? Quem foi Jacó? Todos eles, um só. Então, quem foi Jesus, né? Quem foi Jesus? Sim. Esses são os cristos que apontam para Cristo, né? Então, nós somos essa andorinha. Então, nós temos que fazer... Isso é daqui, ó. Onde nós estamos, o ambiente tem que ser mudado. Onde nós chegarmos, o ambiente tem que ser mudado. Não tem como. Se não mudar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Carol está vivendo isso. Mas é impressionante, né, Carol? É impressionante. Como que muda realmente? Porque você é a mudança, né? E você é a luz. Então, não tem realmente como não mudar. O Renato estava falando ali sobre essa coisa da andorinha, né? E eu tenho assistido como é que começou a Ford, como é que começou a Chanel. Vocês conhecem o perfume Chanel? Depois eu vou querer saber disso. Como é que começou isso aqui? E aí, cara, eu tenho uma coisa em comum neles todos. Começaram sozinhos. Um ficou. E assim, a maioria deles eram lagartos. Os que fizeram história eterna, a maioria deles se arrastaram e se tornaram borboleta. E aí era o quê? Sempre eram órfãos, não tinha nada, viveram com padres e como é que fala? A madre, não é? Freiras, e foram maltratados, eram castigados, eram vistos, falava que eles tinham um demônio, e não sei o quê, muitas histórias desse jeito, perdia pai, perdia mãe,
o pai abandonou uma lá, a Chanel foi abandonada no lugar desse de freiras e sofreu. Na cabeça dela, ela dizia, eu não sou daqui. Eu não pertenço a esse lugar. Sabe, na cabeça dela, ela falava que ela não ia ficar ali, que ela não ia viver aquilo, que ela não ia... Desde criança, ela queria mudar a vida dela. E aí, ela realmente... E aí, ela pega, aos 13 anos de idade, ela foge, ela sai, né? Parece que tem um tempo para sair. E ela vai com essa mentalidade fixa de que o mundo dela ia ser diferente. Então, assim, ela passou por 2 guerras, a maioria deles, e eles, mesmo assim, renovaram. Por quê? Na mente deles, eles não iam acabar daquele jeito. Então, assim, e isso eu não estou nem falando na questão, né, da espiritualidade, viver a graça que Deus já nos deu, né? Mas estou falando de, cara, se esse poder, se essa renovação da mente te leva a um mundo diferente, imagina, né? Como a gente não pode desfrutar quando a gente está ao lado de verdade do poder. Nós é que estamos do lado. Eles podem fazer isso? Ok. Mas isso, nem morte, nem vida pode separar a gente disso. Então, tá bem, né? Então, assim, a ideia é a gente trazer mesmo essa possibilidade. Você pode viver como um lagarto, morrer assim, ou você pode te dar a chance de virar uma borboleta livre, onde bater asa e voar. Então, a Andrea falou sobre a questão de feridas, não sei o quê. Todos nós temos. Todos nós temos. Então, assim, hoje veio assim, uma coisa para mim. Infeliz é aquele que tem alguém para culpar, porque este nunca alcançará a autorresponsabilidade. Veio bem nisso para mim. Porque a gente estava falando de uma pessoa e essa pessoa está sempre... mas eu não vou por causa de fulano. Eu não faço por causa de fulano. Eu sou assim por causa de fulano. Fulano não deixa, não sei o quê. Então, assim, né? E tem gente que não é o fulano, é o diabo mesmo. O diabo, né, fez isso e isso. E aí é o diabo que eu falo. Infeliz é aquele que tem a quem culpar. Porque esse nunca vai alcançar a autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade que alcança a liberdade para si. E às vezes essa pessoa, ela procura alguém a quem culpar, mas não teve que alcançar a autorresponsabilidade. Mas todos nós temos. É uma escolha. Não existe coitadinho. É uma escolha. É uma escolha. E essa escolha, ela é assim, ela é tudo, porque se você entender que você é co-criador com Deus da sua própria existência, você toma para si tudo o que está acontecendo e tudo que vai acontecer com você. Você tem responsabilidade, a autorresponsabilidade, ela é essencial para ter uma vida de liberdade, como você falou, né? Se não tem autorresponsabilidade, não tem liberdade, porque você vai fazer escolhas. Exato. E você sabe que essas escolhas têm consequências. Exato. Né? E isso é que nos faz sermos semelhantes a Deus. Porque nós podemos escolher. A nossa escolha quer dizer que nós não somos nem predestinados e nem somos robôs. Nós temos o direito de escolher. Isso é a maior prova de amor que existe, quando você deixa o outro escolher, quando você permite que o outro escolha, né? E se não tem essa liberdade, não tem amor. O amor, ele está todo pautado em cima do livre-arbítrio, da autorresponsabilidade.
Se não houver nenhum desses, se não houver liberdade, se não houver autorresponsabilidade, não tem Deus, não tem amor. É isso mesmo. Então, isso é tudo de importante para a gente. Sim. Olha, gente, já vai dar 11 horas. Hoje rendeu, né? Que gostoso. É um assunto que a gente ficaria falando, se alimentando, porque é um alimento, né? E a gente precisa disso. Isso é uma necessidade nossa. Então, assim, e é uma necessidade que a gente... É como comer de um bom prato, né? Onde não vai te nutrir. Essa é uma das nutrições, a comunhão, a troca de experiência, e que a gente possa ter sido bênção na vida de quem olhar isso aí, de quem ouvir isso aí. Grande beijo. E a gente espera aqui, Carla. Tá bom. Beijo, amores. Boa semana para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo.